Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Hoje, naquele formato que você tanto aprecia, que é o formato que a gente chama de presidencial, com tempos definidos para as respostas e comentários. E mais uma vez, o objeto da nossa discussão é uma passagem da Bíblia, lá do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse já é complicado por si só, né? E a gente precisa saber interpretá-lo, decifrá-lo de forma adequada. No capítulo 20, Apocalipse tem 22 capítulos. Então, no capítulo 20, a gente já está lá no finzinho do livro, aparece lá a descrição de uma cena em que ocorre um julgamento. Jesus já voltou, pelo menos, sei lá, para alguns que interpretam o texto, Jesus volta e há um juízo, um julgamento. No versículo número 4 do livro de Apocalipse, a gente vai ler junto com o Zeca na matéria de abertura, com certeza. A pergunta é: quem julga quem em Apocalipse 24? Pelo menos para mim, não está claro. Quem são os objetos? Quem são os réus? Quem são os juízes? Né? Quem é que está julgando quem ali em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4? Que julgamento é esse? É disso que nós vamos conversar agora com quem entende do assunto. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos mais uma edição do programa Vejam Só, que tem presente para você que votar na enquete. É só votar na enquete e você vai concorrer ao sorteio que a gente vai fazer no final dessa edição. A enquete está postada no site do programa, vejamsó.com.br. Conosco, depois de muito tempo, voltou o pastor Celso Fernando Gioia, da Igreja Evangélica Kyrios. Paz e graça, pastor Celso, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer retornar, pastor Heber, Bispo Hildo, que aqui está. E estamos aí prontos para falar um pouquinho de Jesus, né? Aquele que preenche o nosso coração, a nossa alma. Amém. Onde fica a Igreja Evangélica Kyrios? Fica na Lapa de Baixo, ali perto da Praça Giacomo Zanella. Estamos lá com 1.000 e poucos membros. O pastor Klaus Piragini é o nosso pastor principal. E inauguramos um novo templo recentemente, então está uma fase muito boa. E o endereço lá? É Rua Eliodoro Ébano Pereira, 267. Muito obrigado pela presença do irmão. Como já foi anunciado, o oponente, fissurado por assuntos ligados aos fins dos tempos, Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Seja bem-vindo, Bispo. Muito obrigado mais uma vez por me convidar para participar desse programa que eu gosto tanto, que é tão apreciado pelo público evangélico e por outras pessoas cristãs de outras denominações. E é uma alegria estar aqui, poder debater, conhecer hoje o pastor Celso e poder debater sobre esse tema tão relevante, tão importante, que diz respeito ao reino de Deus, milênio, né? Vou fazer duas perguntas de endereço para o senhor. Tá. O endereço do seu blog, especializado em escatologia, e o endereço da igreja que o irmão pastoreia. Tá, o blog é escatologiacristã.blogspot.com, escatologiacristã.blogspot.com, e a igreja fica ali na Rua das Rosas 445, no bairro de Mirandópolis, bem próximo à estação Praça da Árvore do metrô. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e voltamos já com o debate no Vejam Só. Interpretar corretamente o livro de Apocalipse. Provavelmente, esse deve ser o sonho de todo teólogo e, com certeza, a vontade de todo cristão. Assim, as grandes dúvidas sobre os últimos dias e a vida no paraíso prometido seriam desfeitas. Mas, por outro lado, isso seria um grande problema para o Vejam Só. Afinal de contas, gostamos muito de explorar todas essas dúvidas do livro de Apocalipse. Logo, se as dúvidas acabassem, poderíamos perder muitos debates. Bom, enquanto a solução não chega, iremos continuar debatendo sobre isso. Hoje, nosso tema está lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse.
quem julga quem, de acordo com essa passagem bíblica? Para iniciar nosso debate, vamos ler o texto. Assim, tentaremos basear as nossas opiniões naquilo que a palavra ensina. Por isso, abra sua Bíblia no capítulo 20, versículo 4 do livro de Apocalipse. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Este é com certeza o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Não existe consenso nenhum entre os estudiosos sobre a sua interpretação. É exatamente por isso que vamos debater sobre esse tema no Vejam Só de hoje. A divisão é a seguinte: os pré-milenistas creem que o milênio, relatado no capítulo 20 de Apocalipse, sucede cronologicamente à segunda vinda de Cristo, que foi descrita no capítulo 19. Já os amilenistas acreditam que o capítulo 20 é o início de uma outra seção, paralela, e não uma sucessão cronológica do capítulo anterior. Além dessa divisão da questão do milênio, temos uma divisão com relação ao julgamento, descrito nesse versículo 4 que acabamos de ler. Pois para os amilenistas, esses que estão reinando com Cristo são aqueles que já morreram e estão no estado intermediário, aguardando a volta do Salvador à Terra. Eles irão julgar as 12 tribos de Israel, os anjos e o mundo. Já para os pré-milenistas, esses que estão reinando com Cristo são aqueles que já passaram pelo primeiro julgamento. Agora reinarão durante os 1000 anos e depois julgarão aqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição. Achou complicado? Não precisa se preocupar, pois é muito complicado mesmo. Mas fique tranquilo, temos 2 estudiosos nesse assunto que irão nos ajudar a tentar entender toda essa questão. Por isso fique ligado no programa Vejam Só de hoje, que já está no ar. Começa o debatedor mais velho. No caso de hoje, é o pastor Celso Fernando Gioia, da Igreja Evangélica Kyrios, que a partir do próximo bloco vai indagar do bispo Hildo Melo, né, as perguntas que ele preparou para defender o ponto de vista dele. Mas então agora nós vamos conhecer qual é o ponto de vista do pastor Celso Fernando Gioia, que vai ser defendido a partir do próximo bloco. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui no programa, saúdo a todos que estão assistindo, e eu vejo todos os eventos da Bíblia de uma forma sistemática, né? Uma teologia sistemática, onde a gente integra cada parte, cada passagem, acontecimento num cenário global, e aí eles fazem sentido. Então, eu vejo que a Bíblia fala sobre 5 julgamentos. O primeiro deles é o bimá de Cristo, não é bem um julgamento, é mais uma premiação, e que vai acontecer após o arrebatamento. Então, vai ser o primeiro julgamento que vai acontecer. Depois da grande tribulação, Jesus voltou à segunda vinda, com o sopro da sua boca derrotou a todos os inimigos de Israel, mas vão sobrar bilhões de pessoas no mundo que serão julgadas antes do milênio. Então, é aquilo que Mateus 25 chama de julgamento das nações. Então, os gentios serão julgados nessa oportunidade, e Jesus vai dizer: aqueles que ajudaram esses pequeninos vão entrar. Os pequeninos são os judeus, não são os pobres, são os judeus. E também o julgamento de Ezequiel 20, onde os judeus que estiverem sendo salvos por Jesus ali da morte, também vão passar debaixo do cajado dele para ver quem vai entrar no milênio ou não. Ou seja, no milênio só entrarão pessoas que creem em Jesus Cristo. Faz parte do projeto de Jesus de mostrar no milênio que onde o diabo estará preso
e onde o sistema do mundo estará restaurado por Ele mesmo, que a carne ainda será o problema, né? A morte é o último inimigo a ser vencido. Então ele vai mostrar isso da forma que todas as pessoas que entrarem com o corpo humano no milênio, elas serão salvas, mas gerarão pessoas durante esses 1000 anos que podem crer ou não em Jesus. E aí então no final desse milênio acontece a Batalha do Armagedon, e aí sim, com o final dessa batalha, começa uma nova fase que é iniciada pelo julgamento do trono branco, que a Bíblia chama de trono branco, que é onde nós vamos chegar no versículo aí no Apocalipse verso 4. Eu creio que nesse momento Jesus vai julgar, mas a Bíblia diz que a igreja vai julgar junto com ele, né? Nós seremos, vamos dizer assim, assistentes, não seremos os juízes, mas estaremos junto com Jesus julgando os anjos caídos e também os não salvos nessa oportunidade. Então temos aí agora então o 4º e o 5º julgamento. São 5 julgamentos que eu vejo na Bíblia. E quem será julgado então? Os anjos caídos e os não salvos. Quem julgará? Jesus e os salvos, a igreja, e coloco também aí os 144.000, que são os judeus que foram martirizados durante a tribulação, né? Esse período de 7 anos entre a dispensação da igreja e o milênio. Então, do lado dos julgadores, haverá Jesus, quem mais? A igreja e os mártires. Os 144.000 martirizados. Isso. Tá. Julgando os ímpios, os anjos caídos, só, né? Só. Tá bom. Ok, obrigado pela explicação do pastor Joia. Bispo José Hildo Melo, grande frequentador do programa Vejam Só, no formato presidencial, o senhor vai defender qual ponto de vista? É o ponto de vista milenista, que vê a coisa de maneira muito mais simples, como exatamente Jesus ensinou. Porque Jesus falou sobre o reino de Deus mais do que falou sobre qualquer outro assunto, e jamais mencionou algo parecido com milênio. Jamais fez referência a um reino milenar depois da sua segunda vinda aqui na terra. Pelo contrário, ele disse aos seus discípulos: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu regressar, eu vou pegar e levar vocês para o lugar que eu preparei. Ele nunca prometeu voltar para continuar com os discípulos aqui na terra. Prometeu resgatar os discípulos da terra por ocasião da sua segunda vinda, para levar para o lar eterno, para conceder a gente um novo corpo, uma ressurreição que nos daria um novo corpo capacitado para a Nova Jerusalém e não para um ambiente aqui terrestre. E Jesus, ele começa o ministério anunciando a chegada do reino. É chegado o reino dos céus. E ele diz: eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino. E ele diz claramente que Satanás foi expulso, porque ele fala assim, é chegado em João capítulo 12, a partir do versículo 29, 32 ali, ele vai dizer: agora é chegado a hora de ser expulso o príncipe desse mundo. E quando eu for levantado, uma referência à cruz, né? Eu atrairei todos a mim. E ele entra na casa do valente para saquear-lhe os bens, já por ocasião da primeira vinda, e isso significa que o valente está amarrado, não pode mais impedir a obra de Cristo, porque Cristo veio a esse mundo para desfazer as obras do diabo. Então, quando ele ressuscita e fala 40 dias com os discípulos sobre o reino de Deus, é só ler lá Atos capítulo 1. E ao subir aos céus ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto todo o poder já é dele. E para onde ele é levado, é só pegar Apocalipse capítulo 12, ele é lançado e colocado no trono de Deus. Ele reina, é de lá que ele reina. E o apóstolo Paulo diz que é necessário que ele reine, 1 Coríntios capítulo
15, versículo 25, é necessário que ele reine, colocando seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser subjugado será a morte. Portanto, a morte é subjugada como último inimigo por ocasião da segunda vinda de Cristo, porque é por ocasião da segunda vinda de Cristo que é tragada a morte pela vitória, onde se dá a ressurreição. E Jesus ensinou em João capítulo 5, você pode verificar lá a partir do versículo 25, que quando vai chegar o momento em que o Senhor pronunciará, dará a voz e chamará os mortos para o juízo final. E uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Portanto, Jesus é muito claro ao dizer que a ressurreição será um evento único, global, geral, para salvos e para perdidos. E nesse dia acontecerá o quê? O juízo final. É só ver também Mateus capítulo 25, que quando ele desce do céu com poder e glória, ele vai se assentar no trono da sua glória. O trono de Cristo, de Deus, sempre é no céu, nunca é na terra. Então é desafio a mostrar um trono de Cristo aqui na terra. Não tem. Você vai ver no Apocalipse 46 referências a trono de Deus no Apocalipse, todas elas, né, quando se refere a Deus ou a Cristo, é no céu, é trono celeste. Apenas 3 referências delas são ao inferno, a Satanás ou a besta. Portanto, as demais todas no céu. E esta aqui de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, não seria uma exceção à regra. O trono de Deus são as almas que são vistas no céu, já no Apocalipse capítulo 6. Essas almas representam todo o povo de Deus. Elas não são, porque se o meu amigo Celso for interpretar isso literalmente, ele terá que concluir que só as almas dos decapitados que vão reinar com Cristo, que vão ressuscitar e reinar com Cristo do ponto de vista pré-milenista. Nenhum pré-milenista mais ferrenho, mais literalista, chegaria ao ponto de assim concluir. Portanto, devemos entender que o livro de Apocalipse é um livro cheio de figuras de linguagem, não pode ser interpretado ao pé da letra. São diversas visões que são até certo ponto paralelas, elas não estão numa ordem necessariamente cronológica, e elas são complementares, trazem cada uma delas detalhes e acrescentam e vão aumentando o drama e dando cada vez mais desvendamento. Então, trata-se de visão, é só dar uma lida aqui, né? E eu entendo quem é que vai estar reinando ali, ou julgando também. São os salvos, porque isso foi prometido. Jesus falou para os seus discípulos, como representante de toda a coletividade: vocês julgarão as tribos de Israel. Depois, o apóstolo Paulo pega um gancho, né, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, não sabeis que nós, os cristãos, iremos julgar o mundo? Então, nós estamos incluídos, nós, os que morreram martirizados ou não, porque nós somos testemunhas de Cristo. E testemunha já, a palavra em si é mártir. E para ser uma testemunha de Cristo, um discípulo de Jesus, é necessário negar-se a si mesmo, tomar a cruz, assumir a posição, a condição de um mártir. O apóstolo João, logo no capítulo 1, versículo 9, olha só, ele diz algo muito interessante, que ele coloca... Ele fala, eu na ilha de Patmos, né, ele estava na ilha de Patmos por 2 razões. As 2 razões, motivos que o levaram à ilha de Patmos, e sabemos que estava ali preso, né, não foi ele morto, mas estava martirizado, estava sofrendo perseguição, estava preso. Ele coloca as 2 razões, as mesmas que encontramos aqui no Apocalipse capítulo 20, versículo 4, né, que a gente pode ver aqui. Por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Ele exatamente usa essas 2 expressões. Portanto, isso engloba, esses mártires já são demonstrados lá no capítulo 6, a partir do versículo 9, dizendo que aqueles que foram mortos por causa do testemunho. Então não diz que eles eram decapitados, mas dá a ideia de serem martirizados. Então, certamente, isso é escrito num contexto onde a igreja está sendo perseguida por Domiciano, sofrendo muito. Então, tem o propósito inicial de dar para a própria igreja, para os que estão vivos e à mercê, inclusive, da morte, que perderam entes queridos, irmãos em Cristo, e a confiança de que estes nossos irmãos em Cristo são vitoriosos, eles estão em Cristo, né? E quem está em Cristo está reinando com Cristo, está sentado acima de todo principado e potestade. E, bom, eu só tinha um versículo mais para colocar nessa
nessa questão que eu acho muito importante. Apocalipse 2, versículos 26 e 27. Veja a promessa. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Interessante, né? E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Quando se diz que a expectativa desses cristãos é de um dia regerem as nações com cetro de ferro, assim como Cristo as regerá, não se tem ideia de 1000 anos, se tem ideia de juízo. Quando Cristo, toda vez que é dito que Cristo vai reger com mão de ferro, é no contexto de juízo e de destruição. E nós participaremos disso. Nós viremos, nós ressuscitados dentre os mortos, vamos participar da comitiva, da descida portentosa de Cristo, e naquele dia não tem para ninguém. Há só 2 categorias de pessoas, os salvos e os perdidos. E os que estão salvos estão com Cristo, e esses vão julgar, vão participar do juízo. É o dia da grande vingança do nosso Deus, do cálice da ira de Deus. E a gente participa disso. Nesse sentido, estamos regendo. Tá bom. No próximo bloco, vamos ouvir as ponderações a respeito desses pontos de vista. Agora é a sua vez de dizer o que é que o Apocalipse 20, verso 4 diz, né? Você vai lá para a nossa página na internet e vai votar na enquete. O endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. E eu não tenho a enquete aqui. Vamos ver lá na tela. Quem julga em Apocalipse 24? Primeira resposta, só Jesus. Segunda resposta, Jesus e os mártires da fé. Terceira resposta, Jesus e a igreja. Próxima resposta, todos os anteriores. E a última resposta, nenhuma das anteriores. Tá bom? Vote na enquete e você está se qualificando para o sorteio do CD Da Morte à Glorificação, do pastor Gioia. São hinos, pastor? Não, é um audiolivro e tem uma música tema. Então eu faço a introdução, vem a música e depois é um livro mais gravado. Dá para você escutar no carro, legal. Dá para a mulher, enquanto passa a roupa, escutar. Está tendo uma boa aceitação. Muito obrigado pelo presente, tá? Presente da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade. Aliás, anota o telefone da grade. Você quer entender Apocalipse, escatologia? Tem curso de escatologia na grade, sabia? 3115-0819. Curso de escatologia, 0 operadora 11 3115-0819. Liga lá, se informa direitinho sobre todos os cursos que a grade oferece e os endereços, porque são mais de 600 no Brasil todo. Claro que nem todos têm todos os cursos. Tem curso tem aula até de canto na grade, né? Aula de inglês e espanhol usando a Bíblia como texto. Enfim, tem uma quantidade muito, muito grande de cursos. Se informa direitinho, tá bom? 3115-0819 em São Paulo é o telefone para você ligar amanhã no horário comercial e eles têm todas as informações de todos os endereços espalhados pelo Brasil. Mais de 600. Vamos lá. Quem vai começar o debate é o pastor Gioia, né? Ele é ministro da igreja Kyrios e vai fazer a sua primeira pergunta para o bispo José Hildo Melo. Bom, eu gostaria que o bispo José Hildo, dentro da explanação que ele fez, ele gastou muito mais tempo que eu, hein, pastor Heber? Depois eu acho que eu vou ter direito a um troco, aí algum tempinho a mais. Mas, tirando a brincadeira, ele passou de largo na questão do dia do Senhor. A Bíblia, lá no Velho Testamento, no Novo também, ela fala do dia do Senhor. Então eu gostaria que o bispo José Hildo definisse o que é o dia do Senhor e qual a duração dele, da forma humana, né? Que nós possamos entender. O senhor compreendeu a pergunta ou quer detalhes? Não, compreendi perfeitamente. 3 minutos. O dia do Senhor é o dia da vingança, é o dia do juízo final, é o dia em que o Senhor Jesus Cristo se manifestará a esse mundo. E ele vem, conforme o apóstolo Paulo explica aos Tessalonicenses, ele vem com labaredas de fogo.
Pedro descreve a segunda vinda de Jesus Cristo como o dia do Senhor. E ele diz que nesse dia, os elementos ardendo em fogo se desfarão. Portanto, é um dia portentoso, é um dia de juízo, onde Satanás será o inimigo, a besta, o anticristo, qualquer adversário de Deus será destruído, onde o último inimigo do ser humano, a morte, também será tragada pela vitória. Então, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar em Joel as descrições desse grande e terrível dia. Eles colocam nesses termos, né? Tanto Isaías como o profeta Joel, o grande e terrível dia do Senhor. E é dia de destruição, é dia de juízo. Na descrição de Joel, na descrição dos profetas do Antigo Testamento e na descrição dos apóstolos, na própria descrição do Cristo, em Apocalipse também, vemos aqui o dia do Senhor, no capítulo 19 sendo descrito, no capítulo 20 também, é um dia de total destruição, não sobra adversário. Por isso fica muito complicada a ideia pré-milenista, que depois da segunda vinda de Cristo, em vez de haver o juízo final, né, conforme o Senhor Jesus ensina, que a ressurreição geral desencadeia o juízo final, que o Senhor descerá do céu e Ele vai julgar, Ele vai sentar no trono da sua glória e vai julgar os vivos e os mortos e vai separar ovelhas e cabritos. Naquele dia haveria o juízo final, como diz também o credo apostólico, né? do dia do juízo final, onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Não há nas palavras de Cristo, nas palavras dos apóstolos que ensinaram, que falaram sobre a segunda vinda de Cristo, nenhum intervalo de 1000 anos entre a segunda vinda e o juízo final. Era sempre conectada, segunda vinda, juízo final, o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Portanto, realmente não dá para entender esse ponto de vista pré-milenista que faz traz alguma coisa, uma novidade para todo o ensino de Jesus, para todo o ensino das epístolas e para todo o ensino do Antigo Testamento, porque o apóstolo, o próprio Daniel disse que a segunda vinda de Cristo promoveria a ressurreição geral e o juízo final. Portanto, sempre é ensinado desse jeito. Tá bom. Na Bíblia. Muito obrigado, bispo. Seus comentários, pastor Joia. 3 minutos para o senhor. Eu entendo que o bispo José está falando muito de julgamento, muito da ira, da fúria de Deus, mas eu vejo no Velho Testamento, em Isaías 11, 25, muitas outras passagens falando do lobo com o cordeiro, o leão com a novilha, e tudo isso falando como sendo futuramente, e falando do dia do Senhor. O dia do Senhor é um período de tempo que começa com o juízo, mas que ele se estabelece dentro do temperamento de Jesus, reinando aqui nessa terra, que é a restauração da terra. A terra foi amaldiçoada, ela vai ser restaurada. Nós vemos em Gênesis capítulo 1, 29, quando a Bíblia diz que o homem seria vegetariano, fala que Deus dá para o homem somente sementes, somente o que é verde. Ou seja, já houve uma época em que isso acontecia, o leão e o cordeiro, o lobo e o novilho, eles já estiveram juntos. Somente após a Arca de Noé é que eles passaram a ter aversão um ao outro. A Bíblia deixa isso muito claro, e no milênio isso vai ser restaurado. Então, essa é a minha forma de ver esse dia do Senhor. É um dia que começa com o juízo, que na verdade é uma preparação, é uma preparação para 1000 anos de um glorioso reinado de Jesus. Porque reinar no céu, Jesus já o faz. Nós queremos ver ele reinando na terra. Esse é o comentário. Okay. Bispo Hildo, sua primeira pergunta. Até pegando um gancho na pergunta anterior, sobre o dia do Senhor, né? Sobre a segunda vinda de Cristo desencadeando, trazendo o juízo final e não um reino milenar. A gente vê o capítulo 19. O capítulo 19 não fala apenas
da segunda vinda de Cristo, como muitas vezes querem os pré-milenistas. O capítulo 19 de Apocalipse fala do juízo final e coloca nesses termos. Eu vou só ler aqui, resumidamente, né? Está vestido com manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus, versículo 13, né? E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, entenda-se, e pessoalmente pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam por meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E o último versículo do capítulo 19. Os restantes, os que sobraram, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Como depois de uma destruição tão terrível, onde morrem todos os reis, todos os exércitos, todo mundo... Na vinda de Cristo há uma distinção entre os que são dele e os que não são dele. E os que não são deles estão julgados e condenados e não sobra ninguém. Como é que entendemos o milênio de nações? Quem são essas nações? De onde vêm? E sobre quem os ressuscitados, se não restou mais ninguém, sobre quem eles reinariam? O senhor entendeu a pergunta? Foi um pouquinho complexa, né, com várias fases, mas eu entendi a pergunta. 3 minutos. Entendi a interpretação, ou seja, Jesus vem e mata todo mundo. Não é isso? Bem, você pode interpretar diferente, é o que eu consegui entender. Então, o julgamento de Mateus 25, ele fica com uma interpretação complicada. Vamos lá. Que em Mateus 25, chamado julgamento das nações, Jesus ele vem do alto, né? Então é a segunda vinda, e aí ele chega perante as nações e diz... ele separa os bodes dos cordeiros. Essa separação, e ele ainda dá o critério, aparentemente um critério pelas obras, né? Quem ajudou os pequeninos é salvo, quem não ajudou se perde. E a minha interpretação é que esses pequeninos são os judeus da grande tribulação. Eles vão ser perseguidos, não vão aceitar a marca da besta, nem na testa, nem no punho, e aí eles não terão como comprar nem vender. Quem ajudá-los só fará isso mediante a fé. Não é exatamente uma obra, mas quem ajudar um judeu na tribulação só poderá fazer isso mediante a fé, porque vai acreditar que eles estão buscando o Deus verdadeiro, que é Jesus. Então, essas pessoas, no momento da segunda vinda, estarão vivas. Nós temos um julgamento, claramente, que não se confunde com o julgamento do trono branco, que tem outra narrativa totalmente distinta, porque esse fala em nações, não fala em salvos, não salvos, que crê, que não crê, fala em nações, e essas nações terão tido uma postura perante os judeus na tribulação, de aversão, de perseguição e tudo mais, mas há pessoas nesse meio que serão escolhidas por Jesus, serão aprovadas por Jesus, e segundo um critério aparentemente de obras, mas que eu acredito que é um critério, porque quem ajudar os judeus certamente terá crido em Jesus, vai crer que Jesus é o Messias, por isso vai ajudar esses judeus que não vão receber a marca da besta.
Então, nesse sentido, não vejo a segunda vinda colada com o julgamento do trono branco, porque não se cumpririam dezenas de profecias do Velho Testamento nesse formato, onde tem animais e tudo mais. Né? Ok. Bispo Hildo, seus comentários. Bem, Mateus capítulo 25 claramente ensina sobre a segunda vinda de Cristo, desencadeando o juízo final. Quando se fala ali de nações, significa de todos os povos, tribos, línguas e nações diante dele. Claro que são indivíduos sendo julgados e não são nações sendo julgadas, porque as nações não poderiam ser julgadas nos mesmos moldes em que ele coloca ali. Estive preso e não fosse me visitar, né? Por exemplo, como é que a nação vai visitar os presos? Então, é indivíduos das nações. E há duas categorias, os salvos e os perdidos, os que servem a Deus, porque a fé ali não é uma salvação pelas obras, a salvação é pela fé, mas é uma fé que produz boas obras, as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Portanto, as boas obras não são caminho da fé, mas elas são produto natural de alguém que crê em Cristo, que anda em Cristo. São os frutos do Espírito, digamos assim, que são ali manifestados. A fé sem obras é morta, portanto, ali a categoria é os que são salvos em Cristo, os que estão em Cristo e os que não são salvos. Não tem uma terceira categoria, como parece sugerir o pastor Celso, que teria uma salvação mediana, uma coisa assim, uma segunda chance. Eu realmente acho isso estranho. No livro de Apocalipse, a gente vê, a partir do capítulo 15, por exemplo, os flagelos, os 7 flagelos. E veja só como que ele descreve essa visão dos 7 flagelos. Versículo 1 do capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 flagelos, tendo 7 últimos flagelos, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou, veja bem, a cólera de Deus. A cólera de Deus é consumada com esses 7 flagelos, portanto, ela vai englobar até o último, até o juízo final. E se você for acompanhando aqui, na sequência, você vai ver, por exemplo, no 6º flagelo, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são os espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Portanto, ali uma descrição que é muito paralela ao capítulo 20, quando se fala de Satanás, sai é liberto, sabendo que pouco tempo lhe resta, para seduzir as nações, para a grande peleja. Portanto, aqui seria o 6º selo. E se você vai lá para o capítulo 19, mostra um juízo onde não tem mais para ninguém, onde não sobra espaço. A expectativa dos que não têm Deus, por ocasião da segunda vinda de Cristo, é de muita angústia. Eles pedem até para as pedras caírem sobre suas cabeças, tal é a agonia. Eles não têm uma expectativa de uma salvação, como pressupõe o Celso, o pastor Celso, até com uma misericórdia dessa turma, né? Mas não há. Eles falam que caem as pedras sobre nossas cabeças, porque eles sabem que o juízo se avizinha. A gente vai deixar as outras perguntas para o próximo bloco. Vamos pôr nesse momento, então, as gravações que nós fizemos lá na Crentolândia a respeito do tema de hoje. Vejam só. João, lá no Apocalipse, na revelação que ele teve, no capítulo 20, versículo 4, ele fala que ele viu pessoas se assentarem nos tronos e essas pessoas receberam o poder de julgar. Essas pessoas foram aquelas que não se renderam à besta, não têm a marca na testa e nem nas mãos, e elas reinaram com Cristo por 1000 anos. O que a gente quer saber é quem são essas pessoas e quem que elas irão julgar nesse contexto aí de Apocalipse 24. Bom, eu não tenho assim a interpretação correta do texto, tá? Mas enfim, eu acredito que pode ser a igreja, né? Dentro do contexto geral. Eu não tenho assim tanta profundidade nesse assunto. Mas vendo agora o meu entendimento isso, eu acho que tem até uma base bíblica aí, né? De algumas respostas assim. Então eu creio que é a igreja de Cristo que vai estar junto com Jesus, julgando ali até o que vencer, né? Dali de comer da árvore da vida. Então acho que é o que vencer, tem toda essa linha de pensamento até o julgamento, né? Aí eu tenho que meditar, tenho que buscar o contexto, entendeu? Eu não posso dar uma palavra aí definida. Pelo que dá a entender aí, isso aí é o
os que ficaram na grande tribulação, até mesmo os judeus, durante os 1000 anos, tá? Porque isso aí não é a igreja. A igreja vai estar no paraíso com Cristo, o tribunal de Cristo, qual vamos ser julgados segundo as nossas obras, para efeito de galardão. Tá? Então eu creio que esse texto está falando daqueles que ficaram na grande tribulação, que não foram pelo amor, acabou indo pela dor, porque não negaram a Jesus Cristo nessa grande tribulação. Esse texto eu entendo mais ou menos assim. Não estou definindo o que é. Não estou definindo o que é, mas eu entendo dessa maneira. Eu vejo essas pessoas como a igreja em si. A igreja. Eu vejo muito assim o testemunho, por exemplo, de Cornélio. Ele como um centurião, eu estava até fazendo um ensinamento no meu ministério ontem sobre isso. Uma pessoa que ele vivia numa sociedade dominada por Roma, né, oprimida, mas Cornélio era uma pessoa que era temente a Deus. Aí, se a gente for aprofundar a coisa, parte muito para o lado da misericórdia do Senhor. E eu creio que Cornélio, lógico, que houve o trabalhar do Pedro como apóstolo, entrou na vida de Cornélio para que ele conhecesse realmente o que era a igreja na sua essência. Eu vejo assim que essas pessoas é a igreja do Senhor em si. Apocalipse é engraçado, né? Você pergunta para 10 pessoas, você tem no mínimo 11 opiniões, né? Mas tá bom. A gente vai para o intervalo, na volta voltaremos com as inquirições. O pastor Joy ao bispo Hildo e vice-versa. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agora o último bloco. E nós estamos discutindo quem julga quem em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Pastor Joia, da igreja Kyrios, tem defendido o ponto de vista mais comum, espelhado pelos pré-milenistas. O bispo José Hildo Melo tem defendido o ponto de vista mais do amilenismo, né? Se bem que ele também ele flerta com o pós-milenismo, sim, né? Sim. Tá tem bom. simpatia. Ok. Ele vai ser inquirido agora. O pastor Joia vai fazer a segunda pergunta dele. Bom, eu achei que na exposição do bispo José Hildo, ele me ajudou, né? Naquele início, quando ele falou sobre a questão de reinar e de julgar, que para mim são verbos completamente diferentes. O julgar pode estar dentro de reinar, mas reinar não está dentro de julgar. Reinar é muito mais do que julgar. E a Bíblia fala diversas vezes que nós reinaremos com Jesus, faz referências claras, vou citar algumas aqui. A Bíblia fala que depois que Israel for restaurada, quando for restaurada a sorte de Israel, a nação que não subir para adorar ao Senhor, sobre ela não vai chover. Eu tenho para mim que isso só pode se cumprir na terra. Também diz a Bíblia que aquele que viver pouco, viverá 100 anos. Também quero saber do bispo José Hildo o que fazer com esses versículos. E vou citar, ele falou rapidamente do que ele pensa a respeito disso, mas eu acho muito interessante citar os versículos que se seguem a Apocalipse 20, verso 4. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Literal, muito claro. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. E tem lá no Velho Testamento também, não me recordo aonde, mas que diz que a limpeza do sangue que vai ser derramado na grande tribulação vai demorar por anos. Também gostaria de entender como espiritualizar isso
e colocar num contexto celestial esse tipo de versículo. Então, resumindo a pergunta, como interpretar esses versículos que eu falei e o que é primeira e segunda ressurreição no entendimento do bispo? Provavelmente 3 minutos seria um pouco para responder a tantas questões, mas o senhor tem 3 minutos. Eu vou à questão principal, que é sobre exatamente o texto de Apocalipse, capítulo 20, como interpretar a primeira e segunda ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que participa da primeira ressurreição, sobre esse não tem poder a segunda morte. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 2, ele diz assim: e nos ressuscitou em Cristo e nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Portanto, o apóstolo Paulo diz que a nossa condição, a minha e a sua, a daqueles que creem em Cristo, é uma condição já de ressuscitados. Porque o novo nascimento é chamado na Bíblia de uma ressurreição espiritual. Porque ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, diz o apóstolo Paulo em outra passagem. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabemos que Cristo, lá no capítulo 1 de Efésios, que ele está assentado no seu trono, acima de todo principado e potestade. E no capítulo 2 ele diz que nós estamos ressuscitados e sentados juntamente com Cristo, ou seja, ao lado, no seu trono. Então, a nossa posição hoje é uma posição de gente ressuscitada, que já nasceu de novo. E quem é ressuscitado, quem já experimentou o novo nascimento, sobre esses não tem poder a segunda morte, que é o inferno, que é o castigo eterno. Mas a primeira morte ainda estamos sujeitos a ela. Portanto, a morte física, quem ressuscitou espiritualmente falando, quem nasceu de novo está com Cristo e sentado e vive e reina com Ele esses 1000 anos, que é para ser interpretado de modo figurado como o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Porque o reino de Deus não é deste mundo, o reino de Deus está no meio de vós, não vem com aparência física, como Jesus falou, mas ele está no meio de vós. Então nós vivemos esse reino, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós já experimentamos esse reino, Cristo já está com todo o poder reinando e nós, espiritualmente, acima de todo principado e potestade, recebemos as chaves. Aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu. Portanto, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja, e ela tem uma autoridade sobre os principados e a potestades. Os discípulos voltaram jubilosos porque expulsavam demônios. Jesus diz: alegrai-vos muito mais porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu via Satanás caindo como um relâmpago, dando a entender a queda de poder do demônio, com a morte e ressurreição de Cristo e com a liberação, digamos, com a primeira vinda de Cristo e o amarrar de Satanás no sentido de não poder mais enganar as nações como vinha fazendo até então. A igreja cumpre a sua missão com poder, fazendo discípulos de todas as nações, e no céu, no Apocalipse, já revela um céu repleto de gente salva de todos os povos, tribos e nações. Portanto, eu vejo desta forma. O juízo, quando se fala de juízo e de reger com mão de ferro, sim, no sentido do dia do Senhor, do juízo final. Mas vejo que a igreja vive e reina com Cristo, porque é necessário que Cristo reine pondo os seus inimigos debaixo dos pés, nesse período que vai da primeira à segunda vinda, e é na segunda vinda que ele destrói o último inimigo, que é a morte. E é assim que eu entendo. Tá bom. Pastor Joia, seus comentários. Bispo José Eudo, com todo o respeito, o senhor está espiritualizando, alegorizando dezenas, centenas de versículos bíblicos, e é isso que eu queria que o senhor explicasse, porque eu acredito que a melhor interpretação que existe é a interpretação literal. Eu sou dispensacionalista, eu busco interpretar cada passagem dentro de um período específico que Deus tratou com o homem de formas diferentes, assim como ele faz com o ser humano, né? A dispensação da inocência lá em Adão e Eva, é o homem na sua, quando ele acaba de nascer, aí ele vai crescendo, chega à dispensação da lei, onde ele tem as regras, ele tem que cumprir, e aí depois a igreja é uma fase mais adulta, e dessa forma eu consigo interpretar a Bíblia, em sua grande maioria, de forma literal, e a interpretação que o senhor está colocando para mim tem muita alegoria, tem muita espiritualização. Eu tenho até temor de reduzir a Bíblia a esses poucos versículos do Novo Testamento, como se eles revogassem a Bíblia. Jesus disse que não veio abrogar, né? Ele veio cumprir a lei. Então, aquilo que está no Velho Testamento,
lido à luz do Novo Testamento, mas não lançado fora como se fosse poesia, né? Então, a minha interpretação é bem diferente nesse aspecto, e achei também que o bispo não explicou a questão de julgar e reinar, não ficou claro, porque julgar é um ato de quem reina, e reinar é algo muito mais amplo, muito mais... tem também o momento do comando, o momento das decisões de Estado, né, que Jesus vai ter. Eu confio plenamente nisso. E tudo isso também como uma restauração daquilo que era antes, no começo, né, no Éden, um Éden perfeito. E eu acredito que Jesus vai voltar para isso de uma forma didática para nós entendermos, né, toda a criação. Obrigado, pastor. Bispo, sua segunda pergunta. Bem, eu realmente citei os textos bíblicos. Eu basicamente não dei interpretação nenhuma, deixei que a Bíblia falasse por si mesma. Mas, em todo caso, já que o pastor Celso advoga um literalismo, quero ver como é que ele interpreta, então, um texto do Antigo Testamento, que é talvez uma das passagens mais tremendas, uma das profecias mais fantásticas do Antigo Testamento, que é aquela interpretação do sonho de Nabucodonosor, que o profeta Daniel resume da seguinte forma, né? Existem 4 reinos, que a gente pode subentender: o reino babilônico, o reino medo-persa, o reino grego e o reino romano. E nos dias desses reis, Deus suscitaria, sem auxílio de mão humana, uma pedra que seria cortada da rocha e que pequena rolaria, e à medida que rolaria ela cresceria, e ela se chocaria contra essa estátua, que são os reinos da terra, nos dias deste, que é o 4º reino. Eu pergunto, se você interpreta literalmente, então você há de concordar que foi no Império Romano, nos dias de Cristo, que o reino de Deus, que esse milênio foi inaugurado? O senhor pode reformular a pergunta, por favor? A pergunta é baseada em Daniel 2, na interpretação. E lá em Daniel 2 ele diz que nos dias desse reino, Deus suscitaria uma pedra, e essa pedra se chocaria contra a estátua nos dias do Império Romano, praticamente no 4º reino, e ela seria totalmente destruída, e Deus começaria um reino. Esse reino nunca mais teria fim, não teria 1000 anos, ele nunca mais teria fim a partir desse momento, e ela tomaria conta de toda a terra. Então, essa profecia tão tremenda não teve cumprimento em Cristo, e começou ali já o seu cumprimento nos dias de Cristo, que ele se chocou contra o Império Romano? 3 minutos, pastor. Bom, eu vejo o mesmo Daniel que fez essa profecia, ele também fez a profecia das 70 semanas, e a interpretação deixa claro que ainda falta uma semana para os judeus, né, que vai se cumprir exatamente na tribulação, como eu vinha falando. Eu acho que houve nova alegorização, espiritualização do texto, porque Jesus, ele conquistou coisas tremendas para nós no mundo espiritual, mas no mundo físico ainda não. Jesus não reina no mundo físico. Nós podemos assistir programas, aqueles de sangue, né, no final da tarde, e dizer que Jesus reina. Vendo aquilo, é um demérito para a capacidade de reinar de Jesus Cristo. Isso é espiritualizar uma interpretação, uma passagem. Quando Jesus for reinar, que eu acredito nesse milênio, ele vai reinar com cetro de ferro. Quem errar vai ser julgado, vai ser preso, vai ser processado, vai ser julgado. E acredito que dessa forma ele vai mostrar para os homens como se faz isso. Ficaria muito teórico ele no céu, reinar lá no céu. Sobre quem? Cetro de ferro para os salvos? Não acredito. Cetro de ferro é para os não salvos. Ele vai reinar sobre os não salvos. Haverá não salvos no milênio. Por quê? Acredito que as pessoas que entrarão no milênio serão salvas, mas elas gerarão outras pessoas com o corpo humano, esse corpo carnal.
e essas pessoas vão escolher a Jesus ou não, mesmo vendo-o face a face. Isso é vencer a morte. Isso é o último inimigo, é a morte. Porque Satanás estará preso, como diz claramente Apocalipse 20, e o sistema do mundo estará nas mãos de Jesus. Ou seja, não vai mais ter esse sistema corrupto que a gente vê hoje. Então, dessa forma, entendo que haverá um reinado com o cetro de ferro. Dessa forma, entendo que a pedra realmente terá golpeado os reinos dessa terra, porque nós não vemos isso hoje. Os reinos continuam fazendo aí o que querem, o que não querem, desprezando o nosso Deus, pregação antissemita e coisas aí que a gente vê, onde não dá para acreditar que Jesus já está reinando. Mesmo com toda a evolução da medicina, toda a evolução tecnológica, acreditar que isso possa espelhar o reinado de Jesus hoje é espiritualizar demais a palavra de Deus. Tá bom. Seus comentários, bispo? Sim, mas interpretar aquela profecia de maneira literal seria necessária o reconhecimento de que foi com Cristo que nasceu nos dias do Império Romano que houve esse cumprimento. Aí seria espiritualizar, colocar um intervalo de não sei quanto, onde não tem. Até começa com Cristo, ele inaugura o seu reino. E sobre o reino de Deus, ali diz que a pedra vai crescendo, ela vai se tornando cada vez maior. Esse reino de que fala Daniel ali, traz é um reino que se dá de maneira gradativa e paulatina. E concorda com as parábolas do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 13 tem uma série de parábolas do reino. Cada uma delas mostra que o reino não é de natureza homogênea. Não é puro, como você parece querer, porque aí você vai contradizer, você fala, eu não estou vendo o reino. Aí Jesus está explicando, no reino de Deus o homem plantou trigo, veio o inimigo à noite e plantou o joio. Como é que você interpreta esse reino de Deus? Que reino de Deus é esse? Como é que isso se cumpre no milênio, onde só Cristo reina e Satanás, o inimigo, já está amarrado? Como é que ele pode plantar o joio? Você está entendendo? Então esse reino de que Cristo está falando só pode estar acontecendo aqui agora. Cresce de maneira gradativa a semente plantada da mostarda, que é outra parábola. Ela é pequenininha, ela cresce, ela é ínfima a princípio, mas ela vai crescendo, ela vai se expandindo. Contra tudo e contra todos. O inimigo é manifesto nas parábolas do reino como pássaro. Quando é semente pequena, ele quer comer, ele quer tragar. Depois, quando ela cresce, ele não pode com a semente, não pode mais com a árvore, ele vai se associar, vai se aninhar. Então, essa coisa perversa do maligno se associando no reino, dessa coisa híbrida do joio misturado com trigo, o reino de Deus também descrito em termos de alguém que lança a rede no mar e colhe peixes de toda espécie, peixes bons e peixes maus, é o quadro, é o retrato da nossa história. Jesus estava explicando para nós a natureza do seu reino. É necessário, diz o apóstolo Paulo, que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés, um a um, colocando, subjugando. E o autor de Hebreus, não sabemos quem, mas o autor de Hebreus, em Hebreus 2:8, ele diz, sabemos que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, ainda que não vejamos que todas elas estejam debaixo dos pés. Pela fé, já sabemos que ele vive e reina, ainda que o processo não esteja consumado, completo, em termos da plenitude do reino. A segunda vinda de Cristo traz a plenitude do reino que foi inaugurada por ocasião da primeira vinda. Bom, nós não temos tempo para mais uma pergunta de vocês, infelizmente. Então, cada um de vocês vai responder uma pergunta minha só, tá bom? Em 3 minutos também. Pastor Gioia, por que o senhor inclui entre os julgadores de Apocalipse 20, verso 4, os 144 mil da grande tribulação? Explica quem são eles e o que eles estão fazendo nesse tribunal. Porque se os salvos estão no tribunal, eles também não são salvos? Ou é um grupo, sei lá, separado? Não, eles estão junto com a igreja, auxiliando Jesus no julgamento. Eles não estão sendo julgados. Sim. Somente serão julgados aqueles que
participarem da segunda ressurreição. O que é a segunda ressurreição? A primeira é a ressurreição dos salvos, a segunda dos perdidos. Por quê? Os que se perderam durante o milênio estarão sepultados. Após, eles vão ressuscitar, como diz lá em Daniel, para o tormento eterno. E alguns, né, os salvos, para a bênção eterna. Então, primeira ressurreição engloba a ressurreição da igreja, a ressurreição do Israel antes da igreja e de Israel nesse período de 7 anos. Ou seja, são todos os salvos até esse período, eles ressuscitam para participar, né, do milênio. E aí, então, lógico, a passagem não é tão clara, até porque João, ele fala aqui no verso 5, na segunda parte, esta é a primeira ressurreição, mas ele está se referindo ao versículo anterior. Existe uma certa dificuldade de interpretação, mas, para mim, estão juntos os 144, as almas daqueles que foram degolados, né, os decapitados, junto com a igreja, porque o Novo Testamento fala também que a igreja vai reinar, vai julgar, né, não sabeis vós que nós julgaremos, né, os demônios e tudo mais. Então, eu vejo os decapitados junto com a igreja aqui nesse julgamento, de uma forma auxiliar. Mas também, se alguém disser para mim que eles não estariam, acho uma interpretação normal, natural. Só tenho dificuldade da interpretação do bispo José Hildo de acumular tudo num evento só e suprimir aí muitas passagens bíblicas. Respondido? Respondi. Obrigado. Bispo Hildo, a pergunta para o senhor é na linha daquilo que o pastor Joia levantou aqui. Como a gente pode dizer que Jesus reina vendo coisas absurdamente contrárias à sua vontade acontecendo da maneira mais explícita possível, né? Jesus está reinando durante as atrocidades que acontecem mundo afora, tanto em nível de crueldade quanto em nível de iniquidade? Sim, ele está reinando, assim como Deus reina. E essa é uma questão que se levanta muitas vezes contra a própria existência de Deus. Se Deus existe e ele reina, onde é que está Deus que não faz nada em relação ao mal, à iniquidade? Tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. No livro de Apocalipse você está vendo a igreja sendo perseguida. Você está vendo no livro de Apocalipse a besta recebendo autoridade para perseguir os santos, para matar os santos, para fazer maldade. Você vê muita perversidade acontecendo no livro de Apocalipse, quando desde o princípio é visto o Cristo glorificado, assentado num trono, que tem o cordeiro, o livro na mão. Esse livro de Apocalipse, que tem os 7 selos e que é desvendado, é exatamente o livro do juízo de Deus. O juízo de Deus que vem sobre a terra de maneira paulatina, ele não vem numa tacada só, até mesmo por misericórdia. Há juízos, digamos, que precedem ao juízo final. Há juízos precedem. São os derramar das taças da ira de Deus que vem vindo. E isso tudo também é um terço, não é a totalidade que é destruída a princípio. Então tudo isso vem em doses mais, digamos assim, mais homeopáticas, em vez de vir numa tacada só em termos de juízo. Portanto, isso também são sinais de que ele reina. Ele está reinando e o livro de Apocalipse mostra como ele reina. Reina diante do caos, da besta, do dragão e de todas as suas obras. Deus não está apático, Deus não está ausente desse cenário, Deus está regendo e Ele está abrindo, o cordeiro está abrindo, né, que foi morto, o leão da tribo de Judá está abrindo os selos, desatando e trazendo a história para o juízo contra o mal e levando a história para o seu fim desejado, onde entraremos na Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais nada. Então, a maneira de ver Cristo reinando, porque ele subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e está reinando, diz o apóstolo Paulo, subjugando seus inimigos um a um até o último inimigo. E por isso Jesus falou sobre o reino de Deus em termos
Ele passou. Por que ele ficou 40 dias explicando mais sobre o reino de Deus, depois de ter falado a maior parte do registro dos evangelhos, ele está falando sobre o reino, as parábolas dizem respeito ao reino, e ainda ficou 40 dias falando sobre o reino. Não é a respeito de um reino milenar futuro após a segunda vinda de Cristo. É um reino que a gente precisa discernir. Ele estava abrindo os olhos dos discípulos para entender a natureza do reino de Deus, que é essa natureza antagônica, que tem joio no meio do trigo, que tem inimigo plantando, que tem pássaro. Então, a gente precisa entender o reino de Deus nos termos que Jesus colocou. O meu reino não é desse mundo, embora ele tenha ingerência nesse mundo, não é desse mundo. Não vão dizer que o reino de Deus está aqui e ali, porque o reino não vem com aparência física, Jesus disse, o reino de Deus está no meio de vós, portanto o reino de Deus é essa realidade que começa no coração dos crentes e que vai impactar a sociedade, porque se a gente tivesse tempo, ia falar da diferença que existia nos dias de Jesus, onde as trevas predominavam, e os tempos atuais, que apesar de ainda serem de muita injustiça, são muito melhores e superiores aos dias anteriores. Tá bom. Eu quero agradecer a presença do pastor Celso Fernando Gioia, da Igreja Evangélica Kyrios, e do bispo José Hildo Melo, da Igreja Metodista Livre. Eles continuam à sua disposição, o contato deles está publicado no site vejamsó.com.br, caso você não tenha anotado aí durante a exibição do programa, quando o contato foi exibido, tá bom? Lá no site tem. Vamos ver quem ganhou o audiolivro. Foi o Jaime Soares Ribeiro, de Emilianópolis, não sei onde fica isso. A gente se encontra no próximo Vejam Só.